Bom, olá a todos, meu nome é Sérgio Sanches, eu sou professor do Departamento de Física desde 2009 e vou falar um pouco para vocês sobre o curso de Física para tentar esclarecer algumas dúvidas que vocês talvez tenham sobre a escolha da profissão. Então vamos começar primeiro pensando em como que você escolhe a profissão. Né? Você pode escolher a profissão pelo dinheiro, você pode escolher a sua profissão pela fama, você pode escolher a sua profissão pelo desafio que ela propicia para você, ou você pode escolher ela porque está na moda. The Big Bang Theory, infelizmente, já acabou, mas durante esse seriado, quando estava passando esse seriado, houve um grande aumento de inscritos no número de física, por incrível que pareça. Mas se você está pensando em fazer física, provavelmente o seu foco não é nem dinheiro, nem a fama. O seu foco é o desafio que a carreira te propicia. Porque quando a gente escolhe a física, geralmente a gente se faz duas perguntas. Por quê e o como? Por que as coisas são do jeito que são, como as coisas são do jeito que elas são. Né? Por que que a maçã, quando a maçã quando se desprende do galho, ela cai? Né? Como que é formado o arco-íris e por que sempre tem dois, apesar da gente nem sempre ver dois arco-íris? Como que surge a aurora boreal? Por que que esse fenômeno existe? E por que que é só nos hemisférios, no hemisfério norte? De que é feita a matéria? Né? Como que funciona esse acelerador de partículas? Como que a gente pode colidir e saber o que está acontecendo dentro das menores das partículas elementares? E como que eu construo uma estrela da morte para depois destruir um planeta? Eu já adianto para vocês, isso não é possível. Tá? Não é possível. Não por agora, pelo menos. Tá? Mas é exatamente porque a gente se faz essas duas perguntas do porquê as coisas são, do como as coisas são, que a gente fala que os físicos eles são curiosos e eles querem explicar a natureza. O nosso objetivo é olhar para o mundo e entender exatamente como que as coisas estão funcionando e por que que as coisas são desse jeito. Tá? E Albert Einstein já falava que o que a natureza tem de mais incompreensível é o fato dela ser compreensível. E a física ela não está sozinha. A física tem uma relação com outras ciências. Tá? Você tem, obviamente, muita interação da física química. A mecânica quântica surgiu basicamente com físicos e químicos trabalhando juntos. Né? Então, toda a parte de química inorgânica vai muita física. A biologia também tem muita física. A gente descobre como que é o formato de uma proteína, como que é o formato de DNA, usando, por exemplo, espalhamento de raio-x. A medicina também tem muita física. Ou você acha que tomografia, raio-x, tudo vem da cabeça de médico? Não, é muito físico, muito engenheiro trabalhando ali. E por falar em engenharia, a gente costuma falar que a engenharia nada mais é do que aquela física realmente aplicada, onde você pega ali os conceitos de mecânica quântica para criar transistores, etc. E tal. Então a física ela tem uma proximidade com diversas outras ciências, diversas outras áreas do conhecimento. Tá? Só que a área de atuação da física ela é gigantesca. Então você pode pensar que a gente estuda na física desde o átomo, né, o próton, o núcleo, os elétrons em volta, como que eles se ligam para as moléculas, como que as moléculas formam estruturas mais complexas, como o DNA, né, que é aí a origem da vida, né? Ou então você pode pensar como que outros sistemas se unem e formam, por exemplo, um vírus como o corona, que está fazendo a gente fazer, ótimo, acho que está fazendo a gente ter aqui esse seminário virtual, né, por causa dessa pandemia. A gente atua sobre tudo que vocês veem no nosso dia a dia, não só nas células do corpo humano, como, por exemplo, os neurônios que têm eletricidade, né? Como a gente também vê no nosso dia a dia nos carros, na eletricidade, na luz, no computador que vocês estão usando para ver essa palestra, ou no celular que vocês estão vendo essa palestra. No planeta Terra como um todo, você vê física em tudo quanto é lugar, ou num sistema solar, ou até mesmo no universo. Tanto em escalas de distância, quanto de massa, quanto de tempo, a área de atuação da física é imensa. Por isso que a gente acaba tendo que escolher qual pedacinho da física a gente vai trabalhar. E para trabalhar em todos esses pedaços, para a gente entender a natureza, a gente precisa ler o livro que a natureza está escrito. E foi isso que Galileu falou. No seu livro Il Saggiatore, de 1623, Galileu escreveu mais ou menos assim numa tradução livre. A filosofia, né, que é a física,
encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas. Bom, isso lá em 1623, né, na época dele que a gente tinha essa linguagem. Tá? Se vocês tiverem interesse, a casa de Galileu está lá disponível em Florença, você pode visitar. Aquele ali sou eu, mais jovem, com Galileu. Inclusive, na casa dele, você também vê o dedo dele, não sei, isso é divertido. E tem na igreja, ele está enterrado numa igreja, tá? Você pode ir lá visitar também. Tá? E se na época dele, em 1623, a linguagem da física eram figuras geométricas, agora a linguagem da física mudou um pouquinho. Tá? Então, não se surpreendam com a quantidade de cálculo que vocês vão precisar. A matemática é essencial, cálculo integral, cálculo diferencial. Então, tudo que você tem que gostar de matemática, de certa forma, para fazer física. Tá? Você não vai fugir disso. Tem muita gente que fala assim, eu gosto da física, mas eu não gosto da matemática. A física explica o universo. O universo está escrito em linguagem matemática. Tá? Uma vez que você escolhe a física, você tem duas áreas de atuação, o bacharelado ou a licenciatura. Tá? No bacharelado, você vai fazer uma pesquisa acadêmica, básica ou aplicada, vai trabalhar com teoria, experimento ou simulação. Tá? E a sua atuação é geralmente como pesquisador em universidades ou centro de pesquisa ou outros setores da sociedade. Se você vai para a licenciatura, você está preocupado com a disseminação e o conhecimento da física. Vai atuar como professor do ensino básico, vai fazer pesquisa relativa ao ensino da disciplina. Tá? E eu aposto que vocês nunca ouviram falar nisso, mas a física abre muitas portas, porque o curso de física dá para vocês também técnica de resolução de problema, modelagem de sistemas complexos, trabalho em equipe, programação, grande capacidade analítica. Então, tem um monte de área que um físico trabalha. E se vocês forem pensar bem, tem empresas que contratam físicos. Eu mesmo fiz um programa de trainee da Ambev, né? Não cheguei a entrar, mas eu fui bem longe no processo de seleção. Você tem diversos laboratórios de pesquisa, como em Metro. Você pode ser perito da Polícia Federal. Você pode trabalhar em banco. Tem amigos meus que até abriram uma empresa que fabrica material que produz cerveja artesanal em casa, usando os conhecimentos de física experimental deles, para vocês terem uma noção como que a física abre portas. Agora, se você decidir ir por algo mais, digamos assim, ortodoxo, por exemplo, na licenciatura, além de você trabalhar com as físicas, né, você tem que saber física, você também vai ter bastante matéria da educação. E aí você vai, aposto que quando vocês falam assim, vou fazer física, vocês viram qualquer uma dessas frases sendo faladas para vocês. Física é um saco, física é difícil, você não vai usar física na vida. Gente, se você vai escolher licenciatura e você vai dar aula de física, é o seu trabalho mudar isso. Você vai ser professor. Então você tem que mudar o conceito que os alunos têm de que física é chato e que não serve para nada. Porque ninguém estaria vendo esse seminário se não fosse pela física, se não fosse pelo transistor, se não fosse pela mecânica quântica, que é a base do seu computador. Tá? Se você opta pelo bacharelado, aí na formação do bacharelado você vai ter que ver disciplinas mais avançadas do que as disciplinas mais básicas da física. Então você vai ter que ver mecânica quântica, eletromagnetismo, é uma coisa um pouco mais complicada e geralmente a gente vai mais para pesquisa. Tá? E na pesquisa você pode ter contato desde cedo, desde o início da sua graduação. Tá? Então, no bacharelado, quando você vai para a pesquisa, você vai ter que escolher mais ou menos que área você trabalha. Você pode trabalhar com física teórica, física experimental, né, ou física computacional. Física teórica é aquele cara que gosta de fazer bastante conta. Eu chamo de física raiz, assim, papel e caneta, até usa computador, mas não muito. Física teórica computacional, que é o que eu faço, é aquele cara que até faz uma dedução ou outra, mas ele vai pegar isso e vai programar e vai fazer simulações mais pesadas. Tá? Então, tem basicamente substituindo o experimento nos computadores. E você tem a física experimental, que a física é uma ciência experimental, né? A maior parte da física é experimental, e é o acordo com o experimento que é o juiz supremo de qualquer teoria. Então você pode fazer a teoria mais linda, que se não bater com o experimento, está fora. Tá? Apesar de eu fazer essa separação, tá? É uma linha muito tênue. Tem gente que trabalha com física experimental e física teórica, tem gente que trabalha com física de simulação e física experimental.
Então, você pode, mais ou menos, passear por essas áreas. Eu confesso que eu só não sou um físico experimental, porque eu entro num laboratório e os equipamentos se quebram. Eu sou um desastre. Tá? Mas eu sou um físico teórico de simulação por causa disso. Ok? A graduação não é o fim, ela é apenas o começo. Aí depois você vai ter que escolher, se você quiser fazer um mestrado, um doutorado, um orientador, que não precisa ser o mesmo. Você pode entrar no site da nossa pós-graduação, investigar lá quais são as áreas. Tá? Nós temos atualmente 24 ou 26. Nós somos nota 6 da CAPES, não 5, perdão, nós somos nota 6 da CAPES, que é a segunda maior nota que tem. Tá? A gente só não é 7. Nós temos 24 professores credenciados no nosso corpo docente da pós-graduação e nós trabalhamos basicamente em 4 áreas. Física atômica e molecular, física dos fluidos e plasmas, física da matéria condensada, que é a maior área da física, 70% trabalha nisso, e física geral. Ok? Então, galera, como últimos recados para vocês que, por acaso, podem escolher fazer física. A qualidade do aprendizado de vocês depende muito de vocês. Se vocês optarem pelo nosso curso, você pode ter certeza que o departamento e a coordenação de graduação vai fazer tudo para dar um melhor curso possível para vocês. Então, mãos à obra, boa sorte no vestibular, e eu espero ainda ter a honra de chamá-los vocês de colegas de profissão no futuro. Muito obrigado a vocês pela atenção e obrigado aos professores pela colaboração na confecção desse seminário.